com meu querido amigo, né? Amigo de algumas datas antigas aí. O autor Gustavo Reis. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, tudo ótimo. Tu presta a ser papai. De novo. De Mais novo. uma vez. Theo, e agora vem Miguel. Miguel. É tudo rimando, né? É. Autor é assim, né? Theo, Miguel. É engraçado que a gente falou pra ele, ó, o primeiro é Theo, o segundo é Miguel e o terceiro, aí ele, Gildo. Aí ele falou isso. Quer dizer, Quebrou tudo, É. né? Ou Gilda, né? o Ou Gildo, Gilda, vai né? saber. Agora, Gustavo, vamos contar um pouquinho da tua história. Você, aos 12 anos, numa peça sua foi encenada? Como assim? Sim. Eu comecei a escrever, na verdade, pra atuar. Eu fazia teatro na escola, tinha um grupo de teatro, e comecei a escrever as peças, porque eu queria escolher os personagens. Né? Ah. Porque eu sempre fui muito caricato, sempre fui muito mais pro lado da comédia. E eu queria fazer outros personagens também. Ah, você queria escolher os seus Os personagens meus que você queria personagens. fazer. Então eu comecei a fazer as peças que eu gostaria de fazer. Então eu fazia um personagem, mas eu nunca fazia o personagem que eu escrevia pra mim. Sempre acabava indo pra outro autor. Mas eu comecei a escrever mesmo por causa disso, pra atuar. E aí, foi há 12, 13 anos eu escrevi essa peça, fiz no grupo de teatro, e nessa época eu já comecei a escrever o meu primeiro livro também. Mas que coisa louca isso, né? E aí você foi atuando durante quantos anos, mais ou menos? Ah, cara, eu parei, assim, em 2006. 2006? É. E aí, o que que te levou a falar assim, não, eu vou começar a investir um pouco na escrita? Eu gostava sempre de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu achava que uma coisa puxava a outra. Assim, começar a escrever para o teatro me levou para um caminho muito, muito legal, assim. É, eu fui para o tablado, aí do tablado eu comecei a escrever uma outra peça, mas um pouco mais profissional, porque eu comecei a ter contato com muitas pessoas do meio, e aí eu montei a minha primeira peça. Dessa primeira peça surgiu o convite para tornar o texto da peça um livro. Então uma coisa foi levando a outra, sabe? Então eu fui conciliando, pelo menos até 2005, eu consegui conciliar, escrever e atuar. Depois, quando eu entrei na televisão para escrever novela, aí eu não consegui mais conciliar. E você entrou na televisão para escrever novela, foi primeiro nos Ricos Também Choram, no Foi SBT? justamente Choro no E SBT. como que você foi parar nos Ricos Também Choram? Porque eu estava em turnê no interior de São Paulo com a minha peça. E aí eu fui acompanhar um amigo, que ele foi até o SBT levar material como ator pro Fernando Rancoleta. E estava acontecendo um workshop do Doc Comparato, que ele tinha acabado de ser contratado. Estava selecionando roteiristas na época. E eu estava estudando o livro do Doc. E quando eu cheguei lá, eu falei, poxa, não trouxe meu material de ator, mas será que eu não posso mandar meu material para tentar fazer esse curso? E aí fui selecionado para fazer o curso do Doc. Eram 20 pessoas. E no final do curso ele escolheu 3 pessoas e eu me tornei assistente dele. Nossa, mãe. E aquela coisa, né? A gente às vezes foca numa, como sempre, né? Sim, Como sempre acontece, principalmente com o artista. Ele foca É. no negócio, mas a coisa vai para outro lado completamente e diferente. você sabe que eu insistia, porque assim, quando eu era, é, enfim, adolescente, 12, 13 anos, tinha uma agente que ela falava pra mim, Gustavo, você devia escrever. Você devia sempre escrever as suas coisas. E eu sempre falava, pelo amor de Deus, eu quero atuar, eu quero estar no palco, eu quero, sei lá, ir pra malhação, quero fazer novela. Você não queria nada do papel. Não, eu não queria ficar fora das Sentado, câmeras, né? sentado. E depois, quando eu comecei mesmo profissionalmente, eu me encantei de uma forma que eu pensei isso. Falei, por que que eu não fiz isso antes, assim? Não, e outra coisa, né? Você é o dono do seu nariz, né? Escrevendo, né? Você não depende de. Você não tiver nada na sua vida, você senta e escreve uma história. Não é isso? Você senta e escreve um assim, livro. Você não depende de, claro, né? Você precisa ir para o mercado, colocar claro, claro. na editora e na emissora, mas você pode ter, com a sua criatividade, você vai montando seu trabalho. E são sensações diferentes, assim. Quando a gente escreve para televisão, teatro, livro, cinema, a gente experimenta coisas completamente diferentes, né? É verdade. No livro, é um lugar assim, é como se eu estivesse de férias escrevendo o livro. Porque eu não tenho a obrigação daquilo ali se tornar
real, né, produtivo, aquilo não precisa ser produzido. Sim. Então, pode até acontecer de aquilo no mas futuro eu virar. posso, sei lá, afundar o Titanic. Né? Claro. Se eu afundo o Titanic e entrego pro meu diretor da novela, ele vai falar, olha... Ele vai querer te afundar junto com o Titanic. Ele vai falar, querido, isso não é possível. Então, assim, você não tem esse compromisso Claro. com o orçamento, com tornar aquilo viável, né? E aí... são outras paixões, são outras sensações. Mas é muito legal você ter passado por essa coisa do ator, porque eu acho sempre importante a pessoa que passa pelo ator, quando vai para outra profissão no meio, ela tem um entendimento maior das coisas, né? É o ator que virou diretor, é o ator que virou autor, até o ator que virou produtor de elenco. Tem muitos, né, que vieram produtor de elenco. Ontem a Lu Grimaldi veio aqui, eu nem comentei isso com ela. A Lu também foi uma produtora de elenco durante muitos anos no SBT. E você vê como é que são as coisas, como é que são as passagens, né? Eu acho muito importante você conhecer toda a engrenagem, porque, primeiro, você começa a ter a consciência de que nada funciona se uma peça estiver errada. Exatamente. Assim, eu acho muito... não é que seja ruim, mas... não é tão bom um autor que não conhece como funciona uma produção. Ele precisa ter essa noção. E assim, como ator, como eu comecei como ator, me ajuda muito na hora de escrever as cenas. Sim. Porque eu escrevo falando as cenas. Eu falo todas as falas em voz alta. Se eu começar a gaguejar em alguma fala, eu mudo. Porque o ator vai gaguejar também. E aí, eu tenho esse feedback dos atores que acham as falas sempre fluidas fáceis de falar. Por causa da embocadura, porque não adianta você escrever uma fala, mesmo com novela de época, que é geralmente mais rebuscada e tal, mas a gente precisa conseguir falar, né? Precisa conseguir. E sendo ator, isso me ajudou muito. E você pensa no ator que você vai escrever, por exemplo, protagonista de novela. Escrava Mãe, Gabriela Moreira era a protagonista. Você pensava nela para escrever ou não? Cara, comigo acontece uma coisa muito louca, que assim, eu não penso muito nos atores, porque eu tenho medo da frustração, sabe? Você pensa numa pessoa e às vezes a pessoa tá em outra novela, não tá mais no mercado, enfim. Mas quando acontece dos protagonistas surgirem no meio da sinopse, aconteceu com a Ângela Leal em Dona Xepa e aconteceu com a Gabi em Escrava Mãe. No meio da sinopse, fazendo ali os personagens, enquanto eles ainda ficam sem cor, sem forma, me veio a Gabi Moreira. E na Ângela Leal também. E as duas não foram a primeira escalação. Teve teste, outras atrizes iam fazer também, elas também fizeram teste, e no final das contas, elas pegaram o personagem. Então parece que meio que o personagem, ali naquele momento, sei lá, escolheu elas, sabe? Eu acredito assim. Você lembra quem era a pessoa, a primeira assim, opção que tinha na época, antes da Ângela? Não lembro. Não, várias. Tinha várias opções no leque, né? Da produção tinha várias, mas pra mim... Pra você... sempre foi a Ângela. Olha que coisa, né? Muito louco. E a Gabi também. E eu já tenho, por exemplo, a minha protagonista da novela que eu tô escrevendo. Não posso falar. Não sei quem. Mas você não escreveu a novela já pensando nela? Não, mas ela surgiu na sinopse. Olha isso. Foi o mesmo caso. Entendi. Então eu tenho a impressão que... Bom, eu sei, eu vou contar agora para todo mundo.